Olá pessoal, estamos de volta. Vamos iniciar agora o capítulo 7 de redação, tudo bem? Então acompanhe aí no livro de vocês, capítulo 7, página 16. Vamos verificar aqui, no caso, fazer uma revisão daquilo que já foi dito várias vezes na sala de aula. Estrutura do texto dissertativo argumentativo, beleza? Então aqui o livro ele deu para nós aqui uma redação aqui, um texto dissertativo argumentativo. Então eu queria que vocês lessem esse texto, analisassem aí se está coerente, se está incoerente, se tem coesão ou não, tudo bem? E depois responde essas questões aqui que são para compreender, interpretar alguma coisa lá sobre o texto, beleza? Dê uma lida com calma e responda essas questões. Vamos lá para a teoria. Bom, nós já conversamos muito sobre como elaborar um texto dissertativo, mas aqui ele traz aqui algumas especificidades, por exemplo. Então vamos só ler aqui algumas brevemente, já que esse assunto já foi abordado diversas vezes na sala de aula. Então é importante deixar claro o objetivo que se quer alcançar com o texto. Entre eles é possível citar os seguintes: convencer o leitor de que determinada opinião é inquestionável, conceder conhecimento ou explicar ao público o assunto com finalidade informativa ou pedagógica, e provocar discussão sobre um assunto polêmico, incitando o leitor a posicionar-se sobre o tema. Então observem que, além de tudo, é bom a gente ter na nossa mente a ideia de que o que vai ser escrito ali naquele texto dissertativo argumentativo tem que ter um objetivo, tem que ter um foco, você tem que ser conciso nas suas ideias, você tem que ser bem específico, não ser generalista. Então são tópicos que você deve sempre deixar bem claro aí na sua organização textual. Eu sempre deixei claro para vocês que é muito importante ter um rascunho do rascunho. Por quê? Antes de eu começar a escrever o meu rascunho, onde eu possa ter erros, eu tenho que deixar bem claro para mim, inclusive, o que eu quero, qual é o meu objetivo, entendeu? Quais são os argumentos que eu tenho para defender aquela ideia, entendeu? Então tudo isso tem que estar escrito ali para mim poder depois escrever o meu rascunho já com uma ideia do que eu tenho para o meu texto, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui ele inicia nessa página falando sobre a introdução, acompanhe o livro de vocês. Então nós já conversamos sobre isso. Então olha só, evitar no parágrafo o excesso de generalizações, porque isso pode causar ao leitor a falsa impressão de totalidade, fato difícil ou impossível de ser comprovado. Então sejam específicos, não sejam genéricos, tudo bem? Outro ponto, a abordagem direta da questão principal já no início do texto elimina da introdução seu caráter orientador, uma vez que aponta ao leitor o caminho que ele percorrerá durante a leitura. Então observe aqui, que ano a ano catástrofes ambientais atingem o sul e o sudeste brasileiros. Tempestades tropicais, geadas e deslizamentos de encostas deixam centenas de mortos, feridos, desabrigados e várias cidades em estado de sítio. Apesar de essas estratégias serem cíclicas, os governos insistem em não agir preventivamente. Sem dúvida, o assunto tratado no texto refere-se às calamidades ambientais. Mas o que motivou tal temática? Como chegou a esse assunto? O que ocorre nesse exemplo é a imersão imediata no assunto, sem uma apresentação prévia. Então, você tem que ser objetivo, ser específico, sim, mas também tu não pode, como essa pessoa escreveu aqui, já alguns assuntos que deveriam estar não na introdução, mas sim no desenvolvimento, tudo bem? Lembrando que em introdução você apresenta, você vai apresentar o que vai ser falado, você não pode já, como essa pessoa colocou aqui, já citar e descrever o que acontece, não é o local adequado para isso, beleza? Vamos lá. A pressuposição de que o leitor já sabe de que se trata o texto implica uma abordagem inicial que omite o assunto. Normalmente isso acontece no caso da redação escolar, quando o autor considera que o leitor, nesse caso o professor,
na maioria das vezes, conhece o tema proposto. Então é bom evitar isso, tá, gente? Apesar de que vocês escrevam um texto que eu vou ler, somente eu vou ler, talvez, tentem não se privar muito a isso. Sempre pensem que o leitor, ele não conhece aquele teu tema que você vai abordar, entendeu? Ele não conhece, então é bom você apresentar, usar a introdução para apresentar esse tema para o possível leitor, tudo bem? Vamos lá. O uso de clichês. Lugares comuns resultam em um texto inicial pobre, que dificilmente atrairá a atenção do leitor por não apresentar originalidade. Lembrando que vocês precisam chocar o leitor, o corretor, né, da redação de vocês. Então apresentem algo novo, nada de atualmente, no mundo em que vivemos, a sociedade como um todo. Evitem isso, beleza? Isso aqui é muito clichê, todo mundo escreve isso. E você lá no seu vestibular, você não pode ser igual a todo mundo. Você tem que ser único, diferente e chamar atenção. Imagina lá o corretor de redação, que ele já leu 1000 redações, sempre a mesma coisa, atualmente. Quando você vai apresentar algo novo, ele vai chamar a atenção dele. Então ele vai se atentar mais ao seu texto. Então procure fazer isso, beleza? Então olha só, um parágrafo introdutório pode abranger várias possibilidades, não há modelo específico, único. O que vale é considerá-lo imprescindível para contextualizar a ideia a ser apresentada antes de lançá-la repentinamente, beleza? Então essa é a principal dica, tudo bem? Aqui temos um exemplo aqui de introdução, né, sobre uma base histórica, que é muito importante, é uma citação, uma declaração, uma pergunta, uma definição. Então isso aí são algo que pode ajudar você a escrever uma introdução diferente da que é acostumado ver por aí, beleza? Observem aqui uma introdução com base histórica, então pausem aí o vídeo, leiam, observem que ele faz todo um contexto histórico para apresentar o que ele quer realmente falar. Observe, hoje há ainda que caiba ressaltar a colossal diferença de hábitos alimentares a separar os séculos. Então ele fez todo um contexto para chegar aqui nessa ideia, a qual ele vai defender onde? No desenvolvimento, beleza? Introdução por comparação de ações. É diferente, vamos ler isso aqui, ó. Aqui tem o nome da pessoa, né? Não sei a pronúncia exata, mas fulano de tal gostava de escrever quando os primeiros raios de sol estavam despontando. Autor americano de outro calibre, Nicholas Sparks, também acorda cedo, mas não para escrever, ele começa o dia na academia. Então isso seria comparações, mas observe que isso aqui é muito descritivo, tá? Então esse elemento aqui de descrição sobre comparação entre pessoas, é muito difícil você utilizar isso numa redação, porque imagina uma redação que vai cobrar que você te dá um tema comparativo, é muito raro isso acontecer. Então isso aqui quase não vai acontecer, esse tipo de introdução, onde há comparação entre autores, entre pensadores e assim por diante. Então fica uma boa ideia para esse tipo aqui, ó, contextualizar, às vezes não historicamente, mas contextualizar o assunto com autores que defendam, né, com citações e assim por diante. Desenvolver o texto, ora, nada mais é do que você na introdução, você tem lá algo a ser defendido, um pensamento, e esse pensamento precisa de quê? De argumentos objetivos que possam amparar o seu texto. Então é aqui, nesse desenvolvimento, que você vai apresentar seus argumentos, sempre com coesão, sabe? Sempre bem coerente, para poder deixar o seu texto coerente, né? Até redundante falar isso, mas a coerência é muito importante para que seu texto seja conciso, tenha concisão, início, meio e fim. Então, desenvolvimento é muito importante que vocês saibam utilizar a sua argumentação teórica, tudo bem? E a conclusão, vamos lá. Conclusão é sempre um grande problema, porque o que eu encontrei nos textos de vocês, na maioria, é a generalização. O que seria isso? Generalizar para, vamos lá, sempre o Estado deve fazer alguma coisa, o governo deve fazer isso, mas vocês nunca especificam o que deve ser feito, beleza? Então esse é o grande problema. Olha só, usar frase clichê também é um grande problema. Eu não aconselho muito isso, né? Assim como apelo à medida milagrosa também. É preciso que o governo se conscientize e acabe de vez com a corrupção e a desigualdade social. Sim, olha só, isso que eu falei para vocês que é genérico.
mas se conscientizar, sim, como, de que forma, o que deve ser feito. Então você tem que ser específico nisso aqui. Não é se conscientizar, ele tem que aplicar medidas. Quais medidas são essas? Apresentem medidas, tudo bem? Então tentem dar uma lida nisso aqui, observem o que vocês não podem fazer, né? O que vocês devem evitar. Uma conclusão eficaz precisa reunir de forma concisa os principais pontos do desenvolvimento do texto sem argumentos novos, para não dar a entender que a redação prosseguirá. Então os argumentos devem estar sempre no desenvolvimento, beleza? Ainda com relação à forma, é preciso escolher se a conclusão apresentará uma solução plausível para a problemática ou se fará uma previsão, com alerta de como o tema se desenvolverá no futuro. Então, essa aqui é a grande questão, né? Ou você apresenta uma solução plausível com argumentos, né? Apresentar de forma bem dinâmica, bem objetiva, o que deve ser feito, ou então se o assunto ele é algo que é mais, vamos imaginar que o assunto ele é algo que trabalha mais filosoficamente, com pensamentos, então jogaria isso para onde? Para o futuro, né? Então no futuro, como isso poderia ser resolvido, já que hoje talvez seja um grande problema. Isso aí depende muito do tema da sua redação, tudo bem? Então é isso, pessoal. Então peço que vocês façam aqui, ó, a atividade para a sala, tá? Essas questões que estão aqui presentes, as questões 1, é só a questão 1, nesse capítulo é somente a 1. Beleza? Então é isso, pessoal. Façam atividade para a sala, tá? Então façam. Assim, como eu não vou pedir nesse momento, né, uma correção para isso, então eu peço que vocês façam com atenção, porque isso aqui é para vocês. Então procurem fazer adequadamente, né? Tentem ler, leiam o texto, leiam outros livros, procurem mais informações que possam ajudar vocês e escrevam várias vezes. Como eu já falei para vocês, não tem uma receita para escrever bem, né? Você vai escrevendo, quando você for reler aquilo, você vai encontrar erros. Toda vez que você for ler, você vai melhorar aquele seu texto. Então, pratiquem, tá? Pratiquem. É isso aí. Muito obrigado, pessoal.